Quanto tempo leva para curar uma trombose? Será que ao mesmo tempo para recuperar de uma tromboflebite? Será que essa pessoa tem aposentar, tem algum tipo de benefício? O que fazer então quando a pessoa tem trombose? A pessoa tem que se afastar totalmente de tudo, não fazer nada, nem colocar os pés no chão? Ou a pessoa pode aos poucos sendo reabilitada às suas atividades diárias, ao seu trabalho? Em quanto tempo a gente já consegue fazer isso? Eu sou o Dr. Antônio Casselli, sou médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. Se você se interessa por assuntos como má circulação, trombose, embolia, dor e inchaço nas pernas, varizes, faz a sua inscrição no canal, toca no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum dos próximos vídeos. Já aproveita e clica no gostei. Deixa para mim o seu like, o seu joinha, a sua curtida, porque é muito importante para a gente alcançar mais pessoas, levar informação de qualidade e até mesmo salvar vidas contra a má circulação e a trombose. Como de costume, o vídeo aqui do canal, a gente seleciona algumas dúvidas que vocês deixam nos comentários. Lembrando que para eu te achar no meio de várias perguntas diárias que nós recebemos, você precisa estar inscrito aqui no canal. O nosso time selecionou a seguinte pergunta para hoje. Tive tromboflebite há 3 meses e ainda não estou bem para voltar a trabalhar. Quanto tempo vai demorar a minha cura? Então hoje a gente vai falar sobre o tempo de recuperação de uma trombose ou de uma flebite e quando a pessoa retorna ao serviço. E nesse período de afastamento, se ela tem ou não direito a algum auxílio-doença, algum benefício. Então vamos entender o que é uma trombose e o que é uma flebite. Existem nas pernas diferentes tipos de veias. Existem veias bem profundas que ficam lá próximo do osso, que são as veias femorais, as veias poplítea, veias tibiais, veias fibulares, ou seja, são veias internas da perna e que são chamadas de sistema venoso profundo. No sistema venoso profundo passa 80% da circulação venosa nas veias da perna. E quando se formam coágulos ali, costumam ser coágulos grandes, importantes e que comprometem muito a circulação. É aquela trombose, aquele coágulo que quando se forma e deixa a perna inchada, dolorida, vermelha, quente, é típico da trombose venosa profunda, conhecida como TVP. Já na flebite, o que são as tromboflebites? São o mesmo processo de formação de coágulos, só que em veias superficiais, veias menores que ficam próximas da pele, que são conhecidas como veias do sistema venoso superficial, que são chamados de flebite ou tromboflebite. Quando acontece um trombo, um coágulo se forma dentro dessas veias, então a repercussão é menor, porque ali passa 20%, de 15% a 20% da circulação da perna. Então, o que costuma acontecer são sintomas mais exuberantes na pele. O trajeto da veia fica endurecido, encaroçado, vermelho, quente, extremamente sensível ao toque, mas essa repercussão é bem localizada no caminho da veia afetada e não em todo o membro, como na trombose venosa profunda. Veias como a safena fazem parte do sistema venoso superficial e não do sistema venoso profundo. Como a repercussão é diferente, os sinais, os sintomas, o risco de embolia também é diferente. O risco de uma embolia numa trombose venosa profunda é bem mais alto. Não que não exista numa flebite, mas é bem menor. Tudo isso vai interferir no tratamento. Então, na grande maioria das vezes, a trombose a gente vai tratar com anticoagulantes. Anticoagulantes são remédios que vão estabilizar aquele coágulo, impedir que ele cresça, que ele agrave a má circulação a ponto da pessoa perder uma perna, ou que ele cresça ao ponto de soltar fragmentos que vai parar no pulmão e causar a embolia. Esse anticoagulante estabiliza a doença para que o nosso corpo vá lá através de proteínas do sangue, como plasminogênio transformado em plasmina, e ele vai reabsorver, vai dissolver esse coágulo sanguíneo para a pessoa poder se recuperar. Casos muito graves de trombose venosa profunda, às vezes não vamos usar os anticoagulantes como primeira opção. Casos extremamente graves, cirurgias podem ser necessárias. Cirurgias, procedimentos endovasculares, outros procedimentos cirúrgicos podem ser necessários. Mas a primeira linha de tratamento normalmente são os anticoagulantes, que existem na forma de comprimidos ou injeções. Nas flebites,
grande parte das vezes nós não vamos tratar com anticoagulantes. Nós vamos usar anti-inflamatórios para diminuir a dor, o inchaço, essa inflamação na veia e compressas mornas, cremes, tratamentos adjuvantes. Então, trombose venosa profunda devido ao altíssimo risco de complicações no membro ou de embolia, anticoagulantes em casos severos, até mesmo procedimentos cirúrgicos ou endovasculares. Nas flebites, em via de regra, anti-inflamatórios, compressas mornas, cremes e, em último caso, aí sim a gente pode usar os anticoagulantes em casos muito extensos, em casos muito severos. Por que essa diferença? Porque as tromboses acontecem em veias profundas, veias que carregam 80% da circulação nas veias da perna, então são casos mais graves e mais arriscados. Já nas flebites, são casos mais leves, são casos um pouco menos dramáticos do que na trombose venosa profunda. A gente costuma ser mais conservador, a gente costuma usar tratamentos mais sintomáticos de alívio. E o que a pessoa pode e não pode fazer? Na grande maioria das vezes a gente fala assim, eu tive uma trombose, mas você precisa considerar que os trombos existem de diversos tamanhos. Existem trombos grandes, trombos pequenos, existem veias mais importantes e menos importantes na perna. Então a sua trombose talvez você vai precisar tratar por 3 a 6 meses. Outra pessoa vai precisar tratar por 9 a 12 meses. Às vezes, no seu caso, o médico foi um pouco mais exigente e te afastou do trabalho por um período mais prolongado. Para outra pessoa, talvez ela possa ser reabilitada mais cedo, ela possa retornar às atividades mais precocemente. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tende a achar que trombose é tudo igual, que flebite é tudo igual, da mesma forma que a gente tende a achar que qualquer pessoa é igual. Na verdade, não estou dizendo que as pessoas são melhores ou piores, são diferentes. O que eu quero dizer é que uma pessoa que trabalha, por exemplo, como uma telefonista ou uma secretária é diferente de uma pessoa que trabalha como pedreiro ou, por exemplo, um atleta. São atividades diferentes e tudo isso deve ser levado em consideração quando nós vamos decidir quais pessoas e por quanto tempo afastar do trabalho e se ela vai receber ou não o auxílio doença ou algum benefício durante o tratamento. Tudo isso tem que ser ponderado. A gente tem que colocar na balança para poder entender as necessidades daquela pessoa e o período que ela vai precisar de acordo com o quê? Com a gravidade da trombose. Por exemplo, tratar a trombose numa pessoa de 30 anos é bem diferente de tratar numa pessoa de 70, 80 anos, para aí sim a gente poder entender qual o tempo de afastamento de acordo com o trabalho, com as realidades daquela pessoa, com as condições de vida. A gente não trata um exame doente. Trombose não são todas iguais. A gente trata pessoas, a gente trata seres humanos que têm necessidades diferentes. Às vezes eu tenho uma trombose de uma mulher de 35 anos, mãe de 2 filhos, separada, precisa trabalhar, trazer o sustento para casa. É um caso mais leve, é um caso não tão dramático. Talvez eu vá reabilitar ela um pouco antes, se o emprego dela me permitir. Talvez seja um emprego mais leve como uma secretária. Agora, eu posso ter o mesmo problema numa senhora de mais idade, talvez aí de 60 anos, que faz afazeres domésticos, carrega trouxa de roupa suja, balde com água para lavar a casa, porque é, por exemplo, uma secretária do lar, e um caso de trombose mais grave, uma trombose mais importante que ameaça a perna daquela pessoa. Então tudo isso vai ser importante no tempo de tratamento, no que aquela pessoa pode e não pode fazer, na necessidade do afastamento, se é uma trombose, uma veia menor como uma flebite, uma veia maior como uma veia profunda. Então é caso a caso. A recomendação quanto ao tempo para andar, para fazer as atividades, o que a pessoa pode ou não pode fazer, quanto tempo tomar o anticoagulante, quanto tempo receber o auxílio doença, se ela está em condições, está apta ou não a voltar do trabalho, tudo isso é uma avaliação caso a caso. Nem toda trombose é igual, nem todas as pessoas são iguais de acordo com o seu caso clínico. Algumas pessoas nós temos que ter muito mais cuidado por às vezes ser casos graves ou a atividade daquela pessoa é uma atividade de maior risco, em detrimento de outras pessoas que muitas vezes podem ser casos mais leves
uma recuperação mais rápida, um organismo mais saudável, atividades no trabalho menos perigosas, tudo isso vai ser importante durante o tratamento. O recado final que eu preciso te dar é o quê? É o acompanhamento e ter um cirurgião vascular ou um angiologista de confiança para poder te orientar. Esse é o principal recado, por quê? Porque cada caso é um caso. O seu médico de confiança vai saber o melhor momento de solicitar exames para ver como está evoluindo o seu caso, se é necessário associar algum tipo de remédio além do que você já está tomando, ou se já está na hora de parar o seu remédio, está na hora de suspender o seu tratamento, qual o melhor momento para voltar a caminhar, para voltar a fazer uma atividade física ou até mesmo voltar ao trabalho, qual o melhor momento, se for necessário, ser mais enérgico, indicar algum tratamento mais invasivo, uma cirurgia, um procedimento. Tudo isso, então, depende da relação médico-paciente, porque a gente vai tratar caso a caso. Se você quer entender como proteger a sua circulação, para não precisar passar por nada disso, como combater de verdade as doenças da circulação, diminuir o seu risco de ter uma trombose, de ser surpreendido por uma embolia, eu vou fazer um convite para você na descrição desse vídeo e conhecer o protocolo antitrombose. Lá é onde eu vou te dar um passo a passo, um plano de ação para você colocar em prática e blindar as suas veias contra a trombose, diminuir ao máximo o seu risco de ter uma trombose, uma embolia, de ser surpreendido por alguma doença na sua circulação. Vai na descrição desse vídeo e conheça o protocolo antitrombose. Vai também nos comentários, deixa para mim o seu nome, de qual cidade você está falando, sugestão para os próximos vídeos, o que você está achando aqui do canal, se você está gostando, o que você quer ver por aqui, para eu entender o que está passando aí do outro lado e trazer um conteúdo cada vez melhor para você. Não esquece de se inscrever, ativar as notificações clicando no sininho e deixar a sua curtida, clicar no gostei se você aprendeu alguma coisa importante aqui comigo hoje. Te espero então no nosso próximo vídeo. Até lá!